Você quer saber como corrigir todos os erros do plugin Contact Form 7 dentro do WordPress? Agora eu vou te ensinar uma série de passos simples e sem enrolação para corrigir qualquer erro que possa estar aparecendo dentro do seu site WordPress. Vou te apresentar alguns passos que vão te guiar durante todo o processo de correção, sem que você precise perder o seu tempo procurando por outras soluções por toda a internet. Tudo de maneira didática e completa, sem necessidade de nenhum tipo de conhecimento avançado. Está aqui um passo muito importante que você não pode negligenciar. Usar uma boa hospedagem de site. 90% dos problemas que nós encontramos em sites WordPress sempre são relacionados à empresa de hospedagem. Em alguns casos, a versão do PHP está desatualizada. Em outros casos, o PHP não tem alguma extensão permitida ou faltam recursos. Por isso, nós recomendamos os servidores da Hostinger. Independente de qual país do mundo você esteja, eles têm suporte multi-idioma e eles atendem o mundo inteiro. Eles têm um plano específico para o WordPress com gerenciamento e é um dos melhores planos para o WordPress. Nós testamos diversos sites dentro desses planos. Desde o plano inicial você pode hospedar a partir de 100 sites e eles são compatíveis com todos, absolutamente todos os plugins que nós já testamos até hoje. Não encontramos nenhum plugin que não funcione dentro do ambiente da Hostinger. Eles também têm dentro do painel um sistema para verificar vírus dentro de instalações de WordPress, fazer atualizações por dentro do painel e verificar compatibilidade dos plugins, o que vai te ajudar a resolver a maioria dos problemas. Tem um link na descrição e se você for adquirir um plano anual ou maior, utilize o nosso link para apoiar o nosso canal. Uma coisa muito importante, como a Hostinger tem uma política de devolução de dinheiro, caso você não goste do produto, você pode simplesmente fazer o seguinte: compre uma hospedagem da Hostinger, instale um site WordPress, instale todos os temas e plugins que você tem no seu site atual. Verifique se vai funcionar. Se funcionar, você sabe que o problema é na sua hospedagem de site e é o momento de você migrar. É só você trazer o seu site para dentro da Hostinger. Inclusive, a Hostinger faz a migração de forma gratuita para você. É só você aderir a um dos planos deles. Eu recomendo o Cloud Startup para sites que precisam de mais desempenho e chamar a equipe de suporte e eles te ajudam no processo de migração. Antes de fazer qualquer alteração, você deve fazer o backup do seu ambiente. É muito importante ter o backup do site. Mesmo que ele esteja com problema, faça um backup do site para o estado atual. Você pode pedir para a equipe de suporte da sua empresa de hospedagem ou pode contratar a Hostinger, link na descrição, e você pode ter o backup automático deles. O backup no painel da Hostinger é bem simples de ser feito. Eu vou ensinar aqui e quase toda empresa de hospedagem é igual. Dentro do painel da sua empresa de hospedagem, você vai até Arquivos e você vai ter a opção Backups. Vindo aqui na opção Backups, eu posso clicar em Criar Novo Backup. Venho em Selecionar, ele me avisa que ele vai substituir o backup anterior, Continuar, e ele começa a criar o meu backup. Eu tenho que aguardar até esse backup ser concluído para que daí eu possa começar a fazer as alterações que vão corrigir os problemas dos plugins e dos temas dentro do meu site. Ok? Backup concluído. Agora você pode ir para o seu site, fazer as alterações necessárias. Caso você tenha problema, é muito simples restaurar o backup. Você pode vir aqui em Restaurar o website, seleciona a data do backup que você fez, clica em Restaurar e ele faz todo o processo. Isso na Hostinger. Caso você esteja usando outra empresa de hospedagem, é só entrar em contato com o suporte técnico e eles irão te ajudar a resolver, a fazer uma restauração caso seja necessário. Este é o primeiro passo para resolver problemas. Inclusive, caso você tenha um problema e não tenha nenhuma informação nova dentro do site, você pode tentar uma restauração dos backups antigos para ver se corrige o problema que você está recebendo. Agora vamos para a solução, onde nós iremos alterar o htaccess. Em muitos casos, restaurar o htaccess para o padrão do WordPress resolve a maior parte dos problemas. Porém, é importante prestar atenção no seguinte: caso você use um plugin de cache dentro do WordPress, você deve desativar o plugin primeiro.
Se o seu WordPress não estiver sequer carregando, aí sim, você pode alterar o htaccess primeiro e posteriormente desativar o plugin de cache. A maioria dos plugins de cache alteram o arquivo htaccess do WordPress. Vamos lá? Eu vou abrir o meu painel de hospedagem novamente. Vou vir no gerenciador de arquivos, acessar o gerenciador de arquivos e procurar o htaccess atual do meu site. Em public HTML, eu vou procurar o arquivo htaccess. Ele está aqui. A primeira coisa que eu devo fazer é criar uma cópia dele. Então, eu venho em Copy File, seleciono a pasta atual que eu estou, Copy, e ele vai criar aqui para mim, fora do public HTML, um outro htaccess. Um outro método para você fazer o backup também é simplesmente clicar com o botão direito e transformar o htaccess em um arquivo zip, por exemplo, e aí você vai ter o seu zip caso você precise restaurar. Ok, vamos abrir o htaccess. Percebam que o meu htaccess está completamente alterado. Essas alterações se dão por conta do meu plugin Lightspeed Cache. Ele faz alterações, mas o htaccess original do WordPress não tem esta aparência. Na documentação oficial do WordPress, podemos ver a aparência original do htaccess. Em uma situação de erro, você pode copiar o conteúdo, colar o novo conteúdo dentro do htaccess e salvar o arquivo. Isso vai ajudar você a testar se o seu site voltará a funcionar ou não. Caso o site não volte a funcionar, restaure o arquivo como ele estava e vamos para o próximo passo. Em alguns casos, o simples fato de limpeza de cache já resolve problemas dentro do WordPress. Então, o que nós iremos fazer? Clicando aqui ao lado do botão de Refresh, nós vamos em Site Settings ou configurações do site. Vamos em Delete Data, apagamos os dados, resetamos as permissões e fazemos um reload da página. Mas ao invés de clicar no botão Reload, eu vou pressionar no teclado Ctrl e a tecla F5 para que eu faça um reload sem cache. Feito isso, a página será recarregada sem a utilização do cache e, caso eu tenha algum problema que o cache causou, ele estará resolvido. Desativar os plugins do WordPress também é um passo que costuma resolver alguns problemas. Pode ser que o que você tem dentro do seu ambiente seja um problema de compatibilidade e não um problema específico com o plugin. O WordPress é um ecossistema gigantesco e, às vezes, alguns desenvolvedores desenvolvem plugins que geram conflitos com outros plugins. A melhor maneira de descobrir se o plugin que você quer usar tem conflito com algum outro plugin é vindo ao painel do WordPress e desativando os plugins. Clicando em desativar, o plugin simplesmente é desativado. Porém, isso tem um pequeno problema. Em alguns casos, você não vai conseguir abrir o painel do WordPress. Se o seu caso é um caso onde o WordPress sequer abre o painel, eu vou te ensinar como desativar o plugin de outra maneira. Abra o painel da sua empresa de hospedagem, vá até Arquivos e Gerenciador de Arquivos ou File Manager. Clique no seu gerenciador de arquivos e, ao abrir, você vai ter acesso à pasta pública HTML. Acesse a pasta pública HTML. Em alguns servidores, essa pasta pode estar nomeada como www. Vá até WP Contents, a pasta Plugins, entre nela e dentro da pasta Plugins você vai ver que você vai ter as pastas com os nomes dos plugins que você está usando. Por exemplo, aqui eu tenho um plugin chamado Full Wide Page Templates. O que eu vou fazer é desativar esse plugin, mas não por aqui. Se o meu WordPress não estivesse abrindo, eu poderia simplesmente renomear clicando com o botão direito, indo em Rename, e eu troco o nome da pasta. Eu vou apenas adicionar um underline no final e clicar em Rename. Ele trocou o nome da pasta e, ao vir no WordPress e atualizar, eu verei que o plugin foi desativado. Então, se este plugin estivesse causando um problema na minha instalação do WordPress, eu teria desativado ele e o meu WordPress voltaria a funcionar.
fazendo assim com que eu soubesse que este plugin é um problema. Caso este plugin tenha sido desativado, como eu fiz agora, e mesmo assim o WordPress não voltou a funcionar, eu devo continuar desativando os demais plugins, renomeando a pasta ou desativando eles pelo painel até que o WordPress volte a funcionar. No momento que o WordPress voltar a funcionar, eu vou saber qual plugin gerou o problema. Então eu vou voltar na pasta aqui e voltar o nome da pasta do plugin ao original. Trazer para o original o nome da pasta do plugin, retirando o underline, e assim o nome da pasta do plugin fica como deveria estar. Atualizo a minha página de plugins e agora eu posso novamente ativar o plugin, todos os outros, menos o plugin que criou o erro dentro do meu site. Assim eu vou saber qual dos plugins que eu tenho dentro do meu ambiente que gerou um erro no WordPress. Um passo muito simples que pode resolver muitos problemas é desativar a rede de CDN caso você use no seu WordPress. Alguns plugins e temas podem ter problemas com conteúdo que é disponibilizado via CDN. Redes como Cloudflare, CDN Max, entre outras, podem ser desativadas temporariamente ou definitivamente para resolver problemas com seu site WordPress. Então, no nosso exemplo, eu virei até a Cloudflare, clicarei em Edit na minha entrada de DNS e desativarei o proxy. Clicando em salvar, eu desativo o serviço de CDN e em cerca de 30 a 40 minutos eu posso tentar novamente acessar o meu site. Aumentar a memória do PHP. Este é um passo que resolve a maioria dos casos de problemas com plugins, principalmente casos de instabilidade, quando o site entra e sai do ar. Vamos lá. Vindo no painel da sua empresa de hospedagem, você pode clicar aqui em Avançado, PHP Configuration, e você vai cair nessa tela. Você vai até Opções do PHP, você vai descer até a opção que fala da memória do PHP. Aqui eu tenho definido para 512 megas, eu posso mudar para 1024, tendo em mente que o meu plano tem 3 gigas. Incríveis 3 gigas de memória RAM. Eu posso mudar, por exemplo, para 1024, venho até aqui embaixo, salvo, e este passo, depois de alguns segundos, já pode mudar totalmente o desempenho do seu site, inclusive fazer com que vários plugins que estavam parando de funcionar pelo uso excessivo de memória, ou não excessivo, apenas o uso necessário, fazer com que eles voltem a funcionar. Então, verifique com a sua empresa de hospedagem se o seu plano tem valores de memória maior do que 1 GB 1024. O ideal é que os planos tenham mais do que isso, porque o PHP é apenas uma das partes que vai utilizar a memória da sua hospedagem. Um outro passo é você trocar o navegador que você está utilizando. Eu sei que esse passo parece óbvio, mas em muitos casos resolve problemas. Vamos testar? Bora lá. Vamos selecionar o navegador que nós estávamos utilizando anteriormente, copiar a URL e simplesmente colar em outro navegador. Pode ser qualquer navegador e no seu computador com certeza você tem mais de um navegador. Se você estiver usando Windows, ele vem por padrão com Microsoft Edge. Se você estiver no Mac OS, você tem o Safari. Caso você esteja utilizando o Linux, ele vem por padrão com o Firefox. Você pode trocar entre navegadores para verificar se a página da web abre. Uma outra dica importante é você tentar abrir a mesma página através do seu celular. Modificar a versão do PHP pode ser um dos passos importantes para a correção de problema no seu site WordPress. Independente se o problema é com um tema ou com um plugin, a versão do PHP deve ser compatível com ele. Vamos lá. Acessando a dashboard do meu sistema de hospedagem, eu posso vir em Advanced, em PHP Configuration e escolher a versão do PHP que eu quero utilizar. Cada empresa de hospedagem tem um painel diferente, mas todas têm a opção de troca de versão do PHP. Atualmente, o PHP 7.4 é o mais compatível com todos os temas e plugins do WordPress. O PHP 8 performa bem dentro do WordPress, mas ainda apresenta algumas incompatibilidades com alguns temas e plugins que os desenvolvedores não atualizaram ainda. Então, recomendamos que você mude para a versão 7.4 do PHP,
Clique em atualizar para que ele aplique a alteração. Espere cerca de 3 minutos e tente novamente acessar o seu site, lembrando de limpar o cache todas as vezes que você fizer alguma alteração. Aumentar a memória do próprio WordPress também é um passo que resolve muito dos problemas. Aumentar a memória disponível para o WordPress. A primeira coisa que você tem que fazer é verificar com a sua empresa de hospedagem qual é o limite de memória disponível no seu servidor. Nesse que nós estamos utilizando, é um plano próprio para o WordPress, nós temos 3 GB de memória. Eu coloquei 1 GB para o PHP e agora vou aumentar também a memória disponível para o WordPress. Então, eu venho aqui em Arquivos, File Manager. Caso você hospede o seu site em outro lugar, você pode acessar o gerenciador de arquivo pelo painel da sua empresa de hospedagem. Caso você queira mudar de empresa de hospedagem, e eu recomendo que você clique no link da descrição para ter o desconto em planos anuais ou maiores dentro da Hostinger. Acesse o gerenciador de arquivos, venha para a Public HTML, WP Includes, procure o arquivo chamado Default Constants. Vamos procurar o arquivo, achamos ele aqui. Aqui está o arquivo Default Constants.php. Vamos clicar 2 vezes no arquivo, vamos rolar e aqui onde o WordPress define os limites de memória. Nós vamos colocar esse limite de memória como 1024. Novamente, alterar aqui embaixo também para 1024. E aqui embaixo nós temos o WordPress Multisites. Não estamos utilizando essa estrutura, mas caso estivéssemos, poderíamos também mudar para 1024. Vamos salvar e pronto. A partir deste momento, o WordPress poderá usar mais memória RAM disponível do sistema, o que resolve muito dos problemas com plugins que exigem um uso maior de memória RAM. Uma maneira mais avançada de conseguir identificar erros no WordPress é utilizando o debug, o WP Debug. Vamos ativar esse recurso dentro do WordPress. No painel da sua hospedagem, você vai até Arquivos, Gerenciador de Arquivos e acesse o gerenciador de arquivos da sua hospedagem. Acesse a pasta Public HTML. Dentro da pasta Public HTML, procure o arquivo WP Config. Clique 2 vezes nele para abrir o editor e nós vamos rolar até o final do arquivo. Antes da última linha, nós vamos adicionar 3 linhas de código para definir o debug. Ok? São essas 3 linhas de código que eu acabei de colar. Essas linhas de código vão ativar o debug e vão salvar o arquivo de log dentro de uma pasta que eu vou mostrar para vocês. Vamos salvar o arquivo, fechar, e agora o seu log estará dentro da pasta WP Content e será criado um arquivo chamado debug.log toda vez que o WordPress apresentar um erro. Eu não tenho nenhum arquivo aqui dentro, porque o meu WordPress não tem nenhum erro, então, por isso, eu não tenho nada dentro da pasta, ela está limpa. Mas caso o meu WordPress tivesse qualquer erro, o arquivo debug.log seria criado aqui dentro e eu poderia olhar dentro do log o que está causando esse erro. Uma maneira de corrigir problemas também é alterando as permissões das pastas onde o seu plugin foi instalado. Em muitos casos, a pessoa descompacta um arquivo zip diretamente na pasta do WordPress onde o plugin está. E isso muda as permissões e o proprietário da pasta, causando erros críticos dentro do WordPress. Vamos novamente acessar o painel da nossa empresa de hospedagem, vir em Files, File Manager, acessar o nosso gerenciador de arquivos, o nosso File Manager, ir em Public HTML, acessar WP Content, ir até a pasta Plugins e aqui nós encontramos todos os plugins instalados dentro do WordPress. Percebam que eles têm uma permissão específica de pasta. Este é o padrão de permissão de pasta dentro da web. Se o seu diretório não estiver com essas permissões, você pode clicar com o botão direito, você pode vir em Permissões e alterar as permissões. Percebam que a permissão é 755. Caso eu marque qualquer caixa, eu mudo as permissões. O padrão é 755. Marque a opção Recursivo, Diretórios e Arquivos e
e clique em Update. Importante, caso você queira manter o estado original da pasta, antes de fazer a alteração, você pode clicar com o botão direito, vir em Arquivar, selecione o formato de arquivo e ele vai criar para você um backup com o estado original. Aqui a permissão está diferente, mas dentro desse arquivo zip as permissões permanecem as mesmas que estão na sua tela. O seu tempo é dinheiro. Se você precisa de uma equipe para resolver os problemas com seus aplicativos, sua infraestrutura e sua aplicação web, entre em contato conosco. No link da descrição tem a nossa agenda aberta a público, com horas e dias que você pode selecionar, fazer o checkout e ter o nosso atendimento exclusivo de um bando de alucinado por tecnologia para um cliente que precisa. Seu tempo vale muito para nós. Se você não quiser, tudo bem, é só assistir o vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai conseguir resolver o seu problema. E se você quiser ganhar dinheiro resolvendo problemas de WordPress, tem um link na descrição que vai te levar para o melhor treinamento que existe. Eu quero que você pense o seguinte: o que você acha mais provável? Que alguém te pague $1.000 para um site que ele nem sabe se precisa, ou que alguém que já tem um site funcionando e tem um problema, te pague $1.000 para resolvê-lo? Resolver problemas de ferramentas que já existem é um mercado enorme e pouco explorado. Você tem a oportunidade de trabalhar a urgência, a necessidade de negócios que já estão ativos. Clica no link da descrição e eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá. Caso nenhum dos passos anteriores desse vídeo tenham conseguido resolver o problema que você está tendo com o Contact Form 7, eu vou te ensinar agora como entrar em contato com o suporte do plugin pelo wordpress.org. Primeiramente, eu quero que você crie ou entre na sua conta no wordpress.org. Você vai acessar essa página do plugin, que eu vou deixar o link dela no primeiro comentário fixado para você poder acessar exatamente esse lugar onde eu estou aqui. Já nessa página, nós vamos clicar na parte de suporte. Depois de entrar na página de suporte, nós vamos entrar rapidamente na parte de criar um tópico. Deixa eu só carregar aqui rapidinho. Vamos lá, vamos criar um tópico. O que nós vamos colocar aqui? Primeiramente, nós vamos colocar um título para esse tópico. Você coloca aqui um resumozinho muito rápido sobre o que está acontecendo com o seu site, qual é o erro que você está recebendo. Nós vamos colocar aqui também o link do nosso site. E agora nós vamos precisar escrever uma mensagem para explicar para o suporte qual é o erro que a gente está recebendo. E eu vou te dar uma dicasinha de ouro aqui, que é também, além de explicar o código que você está recebendo, nós vamos colocar aqui algumas especificações sobre o seu ambiente e o que você estava tentando fazer antes desse erro acontecer. Para que você vai fazer isso? Para facilitar a vida do suporte e para aumentar tanto a velocidade quanto a chance deles conseguirem responder e resolver o problema que você está recebendo, o erro que você está tendo. Então vamos lá. Mas antes de qualquer outra coisa, eu preciso deixar claro que qualquer mensagem que você for utilizar aqui, que você for mandar para o suporte, sempre escreva essa mensagem em inglês, porque o suporte e toda a web, na verdade, ele utiliza como linguagem padrão o inglês. Então, sempre que você for mandar uma mensagem para algum suporte, seja de qualquer coisa, mande ela em inglês. Vamos lá. Primeiramente, vamos adicionar aqui a nossa empresa de hospedagem. No meu caso, vou adicionar a Hostinger, PHP Version, vamos colocar aqui a versão do nosso PHP, vamos colocar aqui também a versão do nosso WordPress, vamos colocar a versão do nosso plugin, vamos colocar também todos os plugins que estiverem instalados e ativados dentro do seu site, porque independente de se eles têm ou não conexão com o plugin que está dando erro, eles podem sim causar algum conflito interno. Então, especifique todos os plugins que estão ativos dentro do seu site. Logo após isso, caso você tenha qualquer tipo de plugin de cache, lembre-se de separadamente citar ele e deixar claro se ele está ativo ou não no momento que você está recebendo essa mensagem de erro. Ótimo. Agora vou falar para você simplesmente adicionar uma mensagem explicando o que você está tentando fazer e como essa coisa que você está tentando fazer deveria funcionar. A mensagem que eu vou colocar aqui é apenas um exemplo. Você coloca a mensagem referente ao erro que você está recebendo. Você coloca tudo referente à situação que você está vivendo aí, o problema que você está tendo dentro do seu site. Logo depois de você descrever o que você está tentando fazer e como isso deveria funcionar, você descreve como isso realmente está funcionando e qual é o erro ou o que está acontecendo que está sendo retornado para você, que você não está conseguindo executar a ação que você queria. E é isso.
essa estruturazinha eu vou deixar também no comentário fixado para você poder pegar ela e escrever exatamente como eu fiz aqui no vídeo. Isso com certeza vai facilitar o processo de suporte e você vai ter chances muito maiores de conseguir resolver esse problema de uma maneira muito mais rápida, receber a resposta de uma maneira muito mais simples. Vamos lá. Por último, nós vamos colocar aqui umas tags nesse tópico que vai ser simplesmente só para facilitar aqui o processo do suporte, conseguir entender com que eles estão lidando. Aqui no WordPress.org eles te dão aqui umas caixinhas que você pode marcar caso seja coerente com o que você escreveu no tópico, você marca elas, mas no nosso caso eu creio que isso não vai ser importante nem útil para nenhum de vocês. Então eu recomendo que você apenas deixe marcado essa última caixinha que basicamente vai te notificar pelo seu e-mail quando o seu tópico for respondido. E é isso, você pode dar um submit, essa mensagem vai ser enviada para o suporte e você vai depois, caso você tenha marcado essa caixinha, receber no seu e-mail uma mensagem dizendo que o seu tópico foi respondido. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui, valeu, falou!